Você já se sentiu sem forças, como se tudo ao seu redor estivesse morto? E se eu te dissesse que há um lugar na Bíblia onde Deus transforma um cemitério em um exército, uma visão tão poderosa, que revela o segredo da ressurreição espiritual? Hoje, você vai descobrir o mistério oculto no Vale dos Ossos Secos, a visão profética mais impactante de Ezequiel. Prepare-se. Contexto histórico e espiritual do exílio em 597. Código. O profeta Ezequiel, sacerdote e filho de Buzi, foi levado ao exílio na Babilônia, após a queda de Jerusalém. Esse evento representou uma crise nacional e espiritual, pois o povo foi arrancado de sua terra, da presença divina no templo, e do sistema sacrificial. No exílio, Israel se viu espiritualmente destroçado. Como manter a identidade religiosa sem o templo? Muitos exilados interpretaram o sofrimento como sinal de abandono total por parte de Deus. Em meio a essa situação desoladora, Ezequiel recebeu um chamado, não apenas para lamentar, mas para agir como porta-voz divino. A Babilônia tornou-se palco de profecias dramáticas, onde o foco se desloca do templo físico para a fé interna. Esse momento exigiu uma redefinição da presença divina. Deus pode habitar fora do espaço sagrado de Jerusalém. O chamado de Ezequiel marcou uma transição entre a religião ritual e a espiritualidade viva dentro do exilado. Ele foi investido com autoridade para falar não só ao povo, mas às nações, simbolizando a universalidade da mensagem divina. Tudo isso cria o cenário perfeito para se entender o significado profundo da visão do Vale dos Ossos Secos, o chamado profético e a mensagem de advertência. A visão de Ezequiel começa com a revelação da glória de Deus, querubins, rodas e o trono divino, elementos que afirmam a soberania de Deus mesmo no exílio. Deus chama Ezequiel de filho do homem, evidenciando sua humildade e proximidade com o povo. Esta chamada inclui a missão de ser atalaia, vigiar, avisar e transmitir a mensagem divina, mesmo se o povo persistir no erro. Ele denuncia a obstinação espiritual do povo, avaliando os corações impedidos de ouvir. Seus atos simbólicos, maquete de Jerusalém, período de sono simbólico, corte de barba, reforçam a seriedade da mensagem. Esses atos reforçam a ideia de que até os objetos mais comuns podem se tornar instrumentos de revelação divina. Sua obediência incondicional, mesmo diante de símbolos extremos, demonstra que a fé se revela em ações, e não apenas em palavras. Essa abordagem busca despertar a consciência do exilado, rompendo a acomodação e instigando a reflexão interior. Ezequiel se torna, assim, o canal pelo qual Deus anuncia juízo, mas também aponta para a esperança. Esse pano de fundo prepara terreno para uma visão de restauração ainda mais profunda. O Vale dos Ossos Secos. O Vale dos Ossos Secos. A visão em si Ezequiel é levado pelo Espírito a um vale desolado, cheio de ossos secos à luz impiedosa do sol babilônico. O silêncio neste vale não é meramente físico, mas espiritual, representa o estado de morte e desalento nacional. Deus pergunta: Filho do homem, poderão viver estes ossos? Questionamento que simboliza a soberania divina além das limitações humanas. Ezequiel responde com humildade: Ó Senhor Deus, tu o sabes, reconhecendo a dependência total do poder divino. A ordem divina é clara: profetizar sobre os ossos, dizendo que Deus fará entrar neles espírito e vida. O resultado é sobrenatural, os ossos se conectam, tendões, músculos, pele, tudo se forma, menos a vida. A visão segue com a ordem de profetizar ao espírito o vento, a rua para soprar sobre os mortos. Então o Espírito de Deus preenche os corpos, e um exército imenso se ergue, vivo e pronto. A sequência: palavra profética, voz da restauração, reestruturação, forma física e sopro divino, vida espiritual. Essa visão revela o padrão de Deus para restaurar o espiritual, o físico e o vital. Simbolismo profundo e teológico. Os ossos secos simbolizam Israel em exílio, desconectados entre si, sem esperança e espiritualmente mortos. Ressuscitar passou de promessa a via de ação divina. Deus não só planeja, mas executa a transformação. O sopro do Espírito remete ao Gênesis, quando Deus modelou o homem e soprou o fôlego da vida. A visão descentraliza a restauração do templo físico, trazendo a libertação ao coração do exilado.
A restauração interior precede manifestamente a reconstrução exterior. A lógica divina invertida mostra que Deus tem poder de trazer vida mesmo diante de total desolação. A mensagem transcende Israel e fala de qualquer situação humana mergulhada em morte espiritual. A sequência voz estrutura espírito torna-se modelo para entender a ação de Deus na transformação. A visão afirma a dignidade individual de cada pessoa, cada osso se conecta perfeitamente, mostrando cuidado singular. O poder de Deus não está limitado a situações, pessoas ou tempo, ele atua no caos e na morte. Aplicações à fé individual: muitos cristãos vivem espiritualmente mortos, embora externamente organizados. É hora de restaurar o interior. A fé deve ser renovada a partir de dentro, com a voz profética de Deus falando ao coração. Reconhecer a própria esterilidade espiritual é o primeiro passo para a restauração. Deus precisa profetizar sobre nós os ossos. Sua palavra ativa o processo de vida interna. O sopro do Espírito Santo restaura, capacita e dá propósito aos crentes. A experiência de Deus é progressiva, transformação estrutural, depois vivificação. Como o exército ressuscitado, temos um papel a cumprir. Viver em nova condição espiritual, testemunhar a ressurreição pessoal, fortalece a fé de comunidades inteiras. O Vale dos Ossos Secos nos lembra que não há situação além da soberania de Deus. O segredo dessa visão é aplicar o padrão divino à vida pessoal, voz, reestruturação, espírito. Impacto social e comunitário: a restauração individual reverbera na comunidade. Cada crente ressuscitado traz vida à família, igreja, sociedade. O padrão de Ezequiel serve como modelo para ministérios e lideranças que conduzem processos de transformação. Comunidades espiritual e moralmente exauridas podem ser revigoradas com liderança profética, que saiba profetizar vida. O plano divino envolve reestruturação comunitária, práticas e sistemas religiosos que perderam vitalidade. O sopro espiritual traz renovação carismática e reordenação de dons e serviços. Igrejas e grupos que se consideram mortos podem se tornar exércitos vivos de esperança. Restaurar relacionamentos, valores e missões está alinhado com o padrão da visão de Ezequiel. A ressurreição espiritual deve se manifestar em justiça, solidariedade e integridade comunitária. Assim como o exército reunido, a igreja se torna um corpo integrado, organizado e energizado por Deus. A mensagem do Vale dos Ossos Secos fortalece a visão de igreja, que cumpre missões com vitalidade. O papel da palavra profética hoje: a visão ilustra o poder criativo da palavra de Deus, fala, e será feito. Os crentes são chamados a ser porta-vozes, profetizando restauração, cura e verdade. Isso exige vulnerabilidade, profetizar sobre questões aparentemente mortas ou sem solução. Assim como Ezequiel, líderes devem se dispor a obedecer às ordens de Deus, mesmo sem compreender totalmente. A palavra profética ativa processos espirituais invisíveis, mas reais e transformadores. O padrão: falar sobre a situação, ver sinais tangíveis de mudança, testemunhar o sopro do Espírito. A voz profética é instrumento de pacto e revelação divina. Teme-se a profecia que causa mudanças radicais, porém Ezequiel ensina que é possível e necessário. Igrejas precisam restaurar a dimensão profética na vida comunitária. A voz de Deus traz vida e faz exércitos espirituais se levantarem. Significado escatológico: a visão tem implicações para o futuro de Israel, mas também aponta para a escatologia universal. Jesus ressuscitou Lázaro, corpos, e levantou-se ele mesmo. O sopro divino continua transformando a morte. Aponta para a ressurreição final dos mortos no juízo. Corpo e espírito ressurgirão. A igreja espera essa restauração total em Cristo, quando nossos corpos serão glorificados. O Vale dos Ossos Secos ecoa a esperança ancorada na ressurreição corporal. Também antecipa a vinda definitiva do Espírito, que dará nova criação em Cristo. Demonstra que Deus tem plano de redenção terrestre e celestial para a humanidade. Ele não esqueceu Israel, mas estendeu a promessa de vida a todos que creem. A visão embasa a certeza da vitória final sobre o mal, a morte e o pecado. Nos prepara para viver no já, e ainda não da salvação enquanto aguardamos a plenitude. Comparações na Bíblia e tradição cristã. A visão de Ezequiel dialoga com Gênesis, formação de Adão, a criação da humanidade com o sopro divino. A ressurreição espiritual antecipada também em Cristo, e na igreja primitiva.
As bem-aventuranças, os milagres e a ressurreição de mortos confirmam o padrão divino. Em Hebreus 4:12, a palavra é viva e eficaz, ela ativa transformações profundas como no vale. Os pais da igreja viram na visão referência à vitória da igreja sobre o paganismo. A espiritualidade reformada enfatizou a regeneração interior antes de atos exteriores de fé. Pentecostes também é o sopro do Espírito, uma mini-visão atualizada do vale restaurado em congregação. No atual movimento de reavivamento, pregadores resgatam o sobe e desce do Espírito como testemunho vivo. O vale ainda serve como convite à introspecção, conversão e renovação. A tradição cristã mantém vivo o segredo do vale. A restauração começa no interior e alcança todo o ser. O segredo do vale dos ossos secos não está apenas na visão, mas no padrão que Deus estabeleceu para restaurar. Ouça a palavra profética repensiva que fala ao espírito onde os ossos estão secos. Reconheça a necessidade de reestruturação interior, fome de valores, mudança de hábitos. Busque o sopro do espírito, peça-o com sinceridade e humildade. Observe como Deus atua em etapas, primeiro estrutura, depois vida plena. Envolva-se na comunidade que vive esse padrão, palavra, transformação, avivamento. Testemunhe os sinais da ressurreição pessoal, hábitos novos, convicções renovadas, fé vibrante. Comprometa-se com a restauração de corações, famílias e igrejas. Sustente a esperança escatológica, creia na vitória final do Criador. Saia deste texto com a certeza: o Deus que fez um exército de ossos secos voltar à vida, pode fazer o mesmo em você. O Vale dos Ossos Secos não é apenas uma visão antiga, é uma mensagem viva para mim e para você. Deus levou Ezequiel àquele vale para mostrar que, mesmo quando tudo parece perdido, Ele ainda tem a última palavra. Ele é o Deus que dá vida ao que morreu. Ele é aquele que sopra espírito onde só havia desespero. Você pode estar em um vale hoje, quebrado, sem direção, seco por dentro. Mas se Deus pode levantar um exército de ossos secos, Ele também pode restaurar a sua história. Profetize sobre a sua casa, sobre seus sonhos, sobre seu coração, porque o mesmo Espírito que reviveu aquele vale está disponível para você agora. O segredo do vale não é o fim, é o recomeço. Não importa quão destruído você esteja, com uma palavra dele, tudo pode mudar. Então, hoje, levante-se, receba esse sopro de vida. Se essa mensagem falou com você, deixa o seu like. Agora, isso ajuda esse conteúdo a alcançar mais vidas que precisam ouvir essa palavra. Compartilha com alguém que precisa ser restaurado pelo sopro de Deus. E comenta aqui embaixo: eu creio no Deus do impossível. Quero ver sua declaração de fé nos comentários. E não sai do vídeo ainda, já estão aparecendo aqui na tela outros conteúdos que vão edificar ainda mais a sua vida. Clica aí e continua sendo alimentado pela palavra.